Olá, muito bom dia para todos vocês já me conhecem. Eu sou Júlia Coelho, terapeuta holística de pessoas há 13 anos e médica holística de animais há 8 anos. Hoje eu venho falar para vocês aqui nessa nova série de vídeos sobre alguns conceitos, bater um papo aí com vocês e informar sobre o que é a medicina holística, o que são as terapias holísticas. Esses vídeos também estarão postados lá no meu canal do YouTube, Júlia Coelho Acupunturista, e aqui no Instagram, ok? Então, a medicina holística consiste ela veio desde a época do pai da medicina, do médico grego Hipócrates, e ele já falava: tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão as suas doenças. Vocês veem muito eu falar isso em acupuntura, né? Ele fala aí das tuas forças, mas a gente pode abranger aí diversas formas. Nós temos aí substâncias endógenas, ou seja, todo ser vivo tem substâncias dentro, substâncias dentro dele, que consiste em, num estímulo correto, essas substâncias vão sendo estimuladas para todo o organismo para que esse indivíduo se cure, realmente se autocure, né? Serão as que curarão suas doenças, como ele diz. Então vamos lá. A medicina holística, as terapias holísticas, quando a gente faz uma anamnese, uma avaliação, enfim, com o paciente, seja ele pessoas ou animais, nós devemos levar em consideração não apenas aquilo que o paciente foi tratar, aquele relato principal, mas nós também precisamos levar em conta o todo. O paciente, todos os seres vivos, nós somos um mosaico, não apenas uma parte. Nós somos constituídos de várias partes. Por exemplo, nós devemos levar em consideração também sentimentos, emoções do paciente e não apenas o sintoma e o sinal da doença ou do desequilíbrio que ele foi tratar. Enfim, a medicina holística, ela também foi definida aí pelo médico britânico, o Thomas Percival, num livro de ética médica no ano de 1803. Esse médico britânico, Thomas, ele foi o primeiro médico a criar o Código de Ética da Medicina Moderna. Ou seja, vocês podem visualizar que essa questão do termo de medicina holística, que eu já vou explicar para vocês o que significa, ela vem desde 460 a.C., com Hipócrates, o pai da medicina, e ela perdura e continua até mesmo inserida no primeiro Código de Ética Moderno da Medicina, em 1803. E aí vai evoluindo, né, até os dias de hoje. Mas o que significa esse termo holístico? O holos também é um termo que vem do grego, né, como Hipócrates aí, o pai da medicina. Vem do grego, esse termo significa o todo, ou seja, justamente isso, a gente avaliar, analisar e tratar o nosso paciente como um todo, e não só com aquela queixa principal que ele veio tratar, veio relatar o desequilíbrio, a doença, por exemplo, uma dor física, enfim, algo assim. Não, porque aquilo a gente consegue correlacionar com várias áreas da vida dele, como hábitos de vida, sentimentos, emoções, enfim, o que a gente chama de psicossomático. Tanto as emoções podem causar um desequilíbrio físico nos indivíduos, quanto um desequilíbrio físico, por exemplo, uma dor, pode causar também problemas crônicos aí de baixa de imunidade e tudo mais que nós iremos ver à frente, ok? Então é uma medicina, são terapias holísticas, elas levam então em consideração a totalidade do ser, ok? Levando em conta vários aspectos da vida, os fatores físicos, psicológicos e espirituais também, sem mencionar religião. Sociais na hora do quê? De controlar, prevenir doenças, fazer o equilíbrio aí dessas desordens, ok? Então, o bem-estar das pessoas, dos animais, dos indivíduos não dependem apenas de um fator. Nós temos que analisar um fator que a gente chama de multifatorial para conseguir aí culminar com equilíbrio, com o bem-estar, ok? O ser, então, é composto de várias partes que são dependentes entre si. E cada uma dessas partes só funciona bem se a outra também estiver equilibrada, ok? É esse mosaico do ser. Todos os aspectos, então, são considerados importantes e devem ser equilibrados de maneira conjunta para a gente conseguir aí um tratamento
e uma prevenção e um equilíbrio na totalidade do ser do nosso paciente. Não trata apenas o sinal e o sintoma, mas trata e equilibra a raiz do problema. Como é realizado, então, o tratamento, o equilíbrio das desordens orgânicas com a medicina holística, com as terapias holísticas em nossos pacientes? Então, a medicina holística, ela se difere da medicina convencional, que é a medicina aí com procedimentos invasivos, né? Medicamentosos, remédios, enfim, que acabam por equilibrar uma desordem, um sinal, um sintoma, porém desequilibra vários outros órgãos, como o fígado, que metaboliza, estômago, que absorve, e rim, que excreta normalmente, procedimentos também como cirurgias, que acarretam aí outros desequilíbrios também, enfim. Então, a medicina holística, ela se difere da medicina convencional. Porém, justamente para maximizar os resultados de nossos pacientes, nós podemos, em conjunto, tratar com a medicina convencional e também com a medicina holística. Por exemplo, na medicina convencional, reduzindo doses medicamentosas, ou substituindo medicamentos, ou equilibrando o que o medicamento poderia causar de efeitos colaterais com alguma modalidade da medicina holística, enfim. Então, eu sempre sou adepta a isso. Sou terapeuta holística, sou médica holística, porém, nós podemos maximizar, não esquecendo da nossa medicina convencional, que é tão importante, que também é científica, como a medicina holística também. Então, a gente maximiza unindo as duas medicinas. Então, o que a gente pode utilizar de procedimentos que caracterizam a medicina holística? São procedimentos menos invasivos do que a medicina convencional, com menos ou sem efeitos colaterais, e que nós chamamos aí de práticas integrativas e complementares cientificamente comprovadas, que já estão aí há várias décadas no Sistema Único de Saúde. Então, eu vou listar aqui para vocês algumas delas que eu trabalho. Nos próximos vídeos, eu vou falar sobre cada uma delas separadamente, para o vídeo não ficar muito longo, ok? As práticas integrativas e complementares são cientificamente comprovadas, ok? E elas são recursos terapêuticos que podem ser, a gente nem chama mais de alternativa, por isso que elas são integrativas, não são mais uma alternativa. Hoje é muito crescente essas práticas, justamente por serem científicas, que dão resultado, e elas podem integrar, então são recursos terapêuticos que integram ou até integram a medicina tradicional, aí, a medicina convencional, mas também podem ser uma terapia principal. São baseados, então, em conhecimentos milenares, porém modernos. Por quê? Justamente porque já são comprovados cientificamente, ok? Voltados, então, com o objetivo de tanto prevenir quanto tratar diversas desordens emocionais e físicas. Algumas delas que eu trabalho sobre as práticas integrativas e complementares, tanto em pessoas quanto em animais. Nós temos aí a aromaterapia. Eu já tenho vídeos no canal falando sobre a aromaterapia, ok? Nós temos também a biodança. Vocês sabem que pela minha primeira formação eu sou pós-graduada em dança. Nós podemos listar como as práticas integrativas científicas a cromoterapia, que é a terapia aí das cores, das luzes, a homeopatia, a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que vocês sabem que é o carro-chefe do meu trabalho, que eu sou especialista em pessoas, especialista em animais e mestre pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nós temos também a musicoterapia, que eu sempre insiro em todos os meus atendimentos. Nós também podemos listar aí as plantas medicinais, que é a fitoterapia, que nós chamamos, além do reiki e a terapia floral, ok? Claro, tem diversas outras práticas integrativas e complementares que estão inseridas aí no Sistema Único de Saúde, que nós podemos usar, já são usadas para pessoas e também podemos usar para animais. Mas essas que eu listei são as principais que eu trabalho, ok? Tanto com pessoas quanto com animais. Então, vamos lá. Então, além do tratamento convencional, nós podemos utilizar e integrar alguma ou algumas dessas terapias integrativas e científicas. Para quê? Para maximizar os resultados, para o resultado ser mais rápido e a cura do paciente, o equilíbrio orgânico vir de maneira melhor, ok? Todas essas ferramentas, então,
tem um foco na redução de desordens, ou seja, no reequilíbrio do corpo, balanceando os sistemas orgânicos. Porque, como eu disse no início, o holístico vem do grego, o holos significa o todo, e nós conseguimos fazer uma interação aí com essas terapias holísticas de equilibrar os sistemas orgânicos, todos eles, porque eles trabalham em conjunto. Então não adianta a gente tratar um sinal e um sintoma sem tratar a raiz do problema, ok? Porém, sempre é bom lembrar que é necessário nós investigarmos, escolhermos e selecionarmos um profissional adepto ao método, a terapia holística ou a medicina holística, com boas habilidades, que nós tenhamos aí boas referências e também que nós possamos aí investigar o currículo do profissional, para que nós estejamos em boas mãos, ok? O profissional precisa ter habilidades também para ouvir o paciente e também se comunicar. Por quê? É uma anamnese, uma avaliação muito mais abrangente que a gente deve fazer justamente para a gente correlacionar todos e qualquer desequilíbrio da vida do paciente, das áreas da vida, para que a gente consiga chegar num tratamento adequado da raiz do problema. Nós podemos dar um exemplo aqui que ocorre muito quando o paciente nos procura. Enfim, uma pessoa que sofre frequentemente de dores, por exemplo, dor numa articulação ou dor de cabeça, enfim. E aí ele escolhe se tratar de uma maneira mais natural, procura um terapeuta holístico ou um médico holístico, enfim. Então, ao invés do profissional receitar apenas um medicamento, ele vai também avaliar outros aspectos da vida do paciente que podem estar contribuindo para que aquela dor aconteça, ok? Ele vai avaliar, então, os hábitos alimentares, os hábitos, por exemplo, do sono, hábitos pessoais, o estresse, enfim, várias questões, até mesmo de atividade física, de ingestão hídrica, de água, enfim, vários aspectos que podem estar relacionados e estão relacionados para culminar nessa dor, ok? E o tratamento, então, escolhido pelo profissional, não vai ser só o tratamento medicamentoso. Vão ser também sugestões de equilíbrio e mudança de hábitos de vida mais saudáveis, com algumas sugestões, e ele pode integrar, dependendo da sua especialidade, algumas ou uma prática integrativa, como, por exemplo, a acupuntura, que vai estimular também, como o pai da medicina falou, Hipócrates, as substâncias endógenas, e auxiliar o próprio organismo na autocura aí de secreção de opioides endógenos, como eu sempre explico aí nos meus vídeos, para a questão do alívio da dor, por exemplo, certo? Então, o médico não vai buscar tratar apenas com medicamento a causa ali, o sinal e o sintoma. Não, vai tratar a raiz do problema. Nós podemos também utilizar a medicina convencional, mas incluindo a medicina holística, as práticas integrativas, o tratamento vai mais rápido e tratando a raiz do problema, aquela dor vai passar. E provavelmente não vai voltar, ou vai demorar muito. Enfim, quando a gente muda os hábitos, a gente vai tratar realmente a raiz do problema, a gente vai tratar aquilo profundamente. E aquele problema, aquela desordem, normalmente não vai voltar, certo? Do que apenas tomando, por exemplo, um medicamento, que a gente já vai acabar podendo sentir também, né, outros efeitos colaterais, e quando acabar aquele medicamento apenas, o que acontece? Normalmente a dor volta. Então, não é essa a proposta da medicina holística. A medicina holística e as práticas integrativas promovem aí o bem-estar de maneira geral, de maneira contínua, com essa mudança de hábitos de vida. Vou dar aqui mais 2 exemplos. Vou dar o exemplo aqui, bem geral, de dor emocional, que no caso a gente pode chamar aí de depressão, com sentimentos crônicos aí que perduram por muito tempo de medo, preocupação, tristeza, que podem culminar com a depressão, então é uma dor emocional. E eu posso dar o exemplo aqui também da dor física, uma dor articular, uma dor de cabeça, uma dor muscular, que está aí perdurando por muito tempo também. Então, como que essas dores, sejam elas quais forem, psíquicas ou físicas, elas vão prejudicar o nosso organismo?
a gente chama de uma doença, né, uma desordem crônica, quando já está aí há muito tempo sem conseguir passar e a gente acaba tomando medicamento e quando acaba o medicamento a dor volta, enfim. Então essas dores crônicas que perduram por muito tempo prejudicam o nosso organismo como? Aumentando o nível de cortisol circulante. Por exemplo, isso daí também foi um dos temas aí da minha dissertação de mestrado que eu posso, da Rural, né, que eu posso um dia fazer um vídeo aí para vocês também. Qualquer desconforto crônico no nosso organismo, que perdura por muito tempo, acaba que aumenta o hormônio do estresse, vai estimulando o hormônio do estresse, que é esse aumento do cortisol circulante. O cortisol, por sua vez, que é esse hormônio do estresse, estou explicando de uma maneira assim bem básica para que todos possam entender o que ocorre. Esse cortisol circulante, em níveis elevados, ele reduz a nossa imunidade, ou seja, ele diminui aí os soldadinhos do nosso corpo, que normalmente combatem aí doenças, gripes, infecções, enfim. Eles que são a primeira linha de defesa do nosso corpo são reduzidos, então reduz a nossa imunidade. Diminui também a secreção endógena de neurotransmissores benéficos, como por exemplo a serotonina, enfim, a dopamina, a endorfina. Então a gente vai ficando cada vez mais triste, com cada vez mais desequilíbrios emocionais, estimulando então processos inflamatórios. E os processos inflamatórios aí, as fases da inflamação, a gente já sabe, que eu já falei em outros vídeos também. Dor, calor, rubor, tumor e perda de função. Ou seja, os processos inflamatórios vai fazendo uma cadeia circulante. Uma bola de neve. Causa mais dor com esses processos inflamatórios. Por quê? Porque tem redução de neurotransmissores e redução da imunidade, que não consegue combater esses processos inflamatórios, aumentando aí todas as toxinas do nosso corpo. Então, a gente pode ver aí que, tanto com os processos inflamatórios aumentados, por causa dos níveis de cortisol, as dores aumentam, físicas. E também com a diminuição aí dos neurotransmissores, as dores emocionais, vamos dizer assim, também aumentam, com a diminuição principalmente dos níveis de serotonina. Ou seja, é uma bola de neve, é um ciclo vicioso. Por isso, é tão importante a gente integrar as medicinas e dar cada vez mais valor à medicina holística, às práticas integrativas científicas, para que a gente consiga equilibrar o nosso organismo. Alguns cuidados na escolha do profissional. Hoje em dia, infelizmente, né, nós temos muitos cursos rápidos de final de semana, cursos simples, menos abrangentes, falando em termos de terapias holísticas, ok? Então, é sempre importante a gente procurar saber sobre o profissional em questão, se é de qualidade, ver quanto tempo de atuação no mercado de trabalho, se ele tem apenas certificado ou tem diploma de graduação, enfim, especialização e outros cursos continuados aí, como mestrado e etc. Também é sempre bom a gente ter aí indicações também, né, dos profissionais, caso vocês tenham algum interesse, que é muito importante a gente confiar o equilíbrio da nossa saúde, que é o nosso bem mais precioso, e nas orientações de um bom profissional, né? Graduado, pós-graduado, com formação, educação continuada e atualização, ok? Porque a nossa saúde é muito preciosa. Nós teremos aí em outros vídeos mais informações sobre cada uma das medicinas holísticas que eu atuo, ok? Vocês já me conhecem? Deixem um like, deixem um coraçãozinho aí no Instagram. Sou Júlia Coelho, terapeuta de pessoas, terapeuta holística há 13 anos e médica holística de animais há 8 anos, com diversos cursos nacionais e internacionais, e eu abordo temas e produzo conteúdos aí nas redes sociais. Então, até os próximos vídeos, deixe seu like, se inscreva aí no canal Júlia Coelho Acupunturista no YouTube e Júlia Acupunturista no Instagram. Eu aguardo vocês. Deixem aí também os seus comentários e sugestões para os próximos vídeos e até a próxima.